Bom dia, família! Bem-vindos ao programa Amanhecer da Alma, aqui no seu canal Correio do Lago, o jornal da região de Santa Helena. Bom dia, santelenenses, tudo bem? Bom dia, pessoas, telespectadores de todo lugar do Brasil. Estamos aqui hoje, no dia de hoje, nesse processo de recuperação, né? Recuperação essa, no meu caso, de uma questão de um acidente, né? Com uma lesão no joelho. Como é que é a tua afirmação? Como é que tem sido a minha afirmação com relação a essa cura, essa cicatrização? O ser humano ele tem um campo fértil dentro dele. O que eu tenho semeado dentro desse meu campo fértil? Regeneração, cura, cicatrização, doença, questões? Não. O que você semeia dentro do teu interior com relação às tuas questões, o teu dia a dia, né? Como é que você tem se portado frente às tuas dificuldades, frente às tuas situações? Todos nós passamos por situações. O grande segredo é o posicionamento que nós temos para com estas situações. Mas antes desse programa, gostaria de agradecer à empresa Movel Móveis, que é o nosso apoiador, o nosso patrocinador aqui no programa Amanhecer da Alma. Movel Móveis esta que produz móveis planejados sob medida, com diversos itens mobiliários, sofás, cadeiras, todos os ornamentos, as necessidades das quais você precisa no seu lar doce lar. A Movel Móveis está ali para te atender. Nós produzimos móveis sob medida no sentido de criar um fluxo organizacional, energético, elegante, sofisticado, para que você tenha aquela alegria de viver e conviver e ter no seu lar o seu templo sagrado, o seu castelo, o seu momento de refúgio, de regeneração, de recuperação do dia a dia, né? Então, conte conosco da Movel Móveis e tenho certeza que será muito bem atendido. Gente, então, no dia de hoje, eu tenho passado por uma semana aí, né, de recuperação. Essa recuperação, ela tem sido intensa em vários aspectos, assim, né? E eu tenho afirmado para mim mesmo, dentro das minhas mentalizações, das minhas orações, a minha completa restauração, regeneração. Porque eu entendo que o corpo humano, ele é um terreno fértil. E esse terreno fértil, ele precisa ser conduzido, orientado, elevado. Como é que a gente faz isso na prática? A gente faz isso na prática com afirmações positivas, com oração, com mentalização, no sentido de que eu estou curado, eu estou perfeito, meu corpo está regenerado, minha saúde está em pleno estado de perfeição, eu sou saudável, eu me afirmo da maneira como eu gostaria de ser, como eu imagino me sendo, e eu me imagino sendo dessa forma como foi falado, saudável, protegido, iluminado em todos os sentidos. Isso daí cria uma linha de comando do teu cérebro, do teu corpo, para com as partes que precisam dessa regeneração. E isso faz com que você acesse uma linha direta de cura e regeneração. O universo, ele entende essa linguagem. Ele acredita em você. A única coisa que você precisa aprender é acreditar em você mesmo. Então, acreditar nessa regeneração. Eu estou curado, selado, blindado, iluminado, protegido, né? Você começa a afirmar. Mais do que isso, direcione suas mãos para as partes que precisam de cura. Se você está com dor de cabeça, direcione para a sua cabeça. Sinta a dor da sua cabeça ali e sinta você retirando essa dor de cabeça e elevando ela, levando ela aos céus, limpando, purificando, pedindo para o teu anjo da guarda, para Deus, para Jesus, para eles levarem isso embora, tá? Da mesma forma, serve para todas as partes do seu organismo, aquele nó na garganta, aquele aperto no peito, aquela regeneração que você precisa, aquela infecção, cura, cicatrização, qualquer coisa que você precise tirar, que vibre contrário ao teu bem, você puxa com a sua mão e tira, porque a sua mão é a extensão do seu coração. E a sua mão é a extensão de Deus, do divino. Deus utiliza das tuas mãos para utilizar da energia de Deus para com a sua e curar-te, né? Então, tudo que você tem é um instrumento, inclusive o teu próprio corpo inteirinho. O teu corpo inteirinho é um instrumento de Deus. Então, a partir do momento que você utiliza o teu ser como um instrumento, esse instrumento se faz presente como uma ferramenta nas mãos de Deus, né? Então, como é que você tem utilizado tua ferramenta?
né? Utilize a tua ferramenta, você tem essa capacidade. Faça a tua higiene pessoal e interna para que você tenha um pensamento mais assertivo, corretivo, iluminado, saudável, para que essa ferramenta fique o mais aperfeiçoada possível. Qual que é a frequência de Deus? A frequência de Deus é superior, né? Só que a gente está aqui no plano humano. O plano humano é cheio de pegadinhas, de questões, de situações, de armadilhas psicológicas, emocionais com as pessoas, nos ambientes e tudo mais. Como é que você faz para estar acima disso daí? Você vibra numa frequência de reconhecimento do teu próprio ser. Você se reconhece, você se alimenta, você se ama, você se perdoa, você se corrige, você se analisa, você se edifica, se ilumina. Quando você faz isso por você, você entra numa sintonia de aprimoramento pessoal intransferível. Você não consegue transferir teu aprimoramento. Por exemplo, ei, melhora eu aí por mim. Não. É só você que pode melhorar você. Ou seja, é uma jornada intransferível, tá? Então, você se coloca dentro dessa jornada de melhoria, de aprimoramento, e aí você começa a melhorar a tua frequência, corrigindo o teu ser, fazendo orações, iluminando, resolvendo tuas posturas, para você chegar numa frequência superior, numa frequência mais divina. Frequência divina, ela permeia tudo, tá? Mas quanto mais elevada, mais próximo da frequência superior, divina, de Deus a gente se encontra, mais ilimitado se torna o poder de ação, digamos assim, e mais próximo da frequência divina você se encontra fazendo com que você tenha mais ferramentas, sabe? É igual aquele desenho lá do Michelangelo, né? O Deus está se esticando lá e o ser humano está ali com o dedinho de boa encostado. Ou seja, se você está com o dedinho de boa encostado e Deus está se esticando ao máximo para encontrar o teu dedo e você não se esforça, é uma situação. Agora, se você se esforça para encontrar a força divina, é outra situação completamente diferente, né? Então, o esforço do ser humano faz total diferença no encontro divino, na cura, na fé, na realização profissional, né? Seja qual seja a área, tá? O ser humano ele precisa se esforçar. Tem gente que não acredita em Deus e tá tudo certo. Esse cara se esforça pra caramba. E ele tem Deus dentro dele da mesma forma de quem acredita ou deixa de acreditar em Deus. Então, o divino ele não busca o teu entendimento pleno da existência de Deus, das ciências divinas superiores. Não. Deus não está nem aí se você quer aprender sobre ele ou não. Não. Ele quer que você seja você, entendeu? E sendo você, você se descobre sendo todos. Né? No final das contas, a gente se descobre sendo parte do todo, entendeu? Então, Deus ele não tem uma jornada específica para todo mundo, no sentido de todo mundo vai fazer essa mesma coisa, né? Quer dizer, ele tem uma jornada específica pessoal para cada um de nós, né? Qual que é a tua jornada específica? Deus te deu livre-arbítrio, então escolha. A gente faz algumas escolhas que nos levam a caminhos maiores ou menores, melhores ou piores, né? Esses caminhos eles também fazem parte de uma jornada de aprendizados, né? Por exemplo, a gente não quer cair e passar por uma situação como essa, mas é o que eu tenho para hoje. O que eu vou fazer? Eu vou passar por essa situação, eu vou tirar proveito disso, eu vou restaurar o meu processo, né? Eu vou curar as minhas feridas, eu vou manter a minha cabeça erguida, eu vou repousar no momento necessário, como é o que eu estou fazendo agora, nesse momento, nessa semana que se passou. O ser só precisa tomar a decisão de se render ou de lutar, né? Quando a gente se rende, a gente demora mais tempo para se curar, eventualmente perde mais batalhas. Quando a gente se levanta e luta, a gente caminha dentro de uma jornada de sucessivas vitórias, curas, cicatrizações, regenerações e tudo mais, né? Então, eu acho muito virtuoso você passar por momentos difíceis, tirar coisas boas desses momentos e depois ajudar outras pessoas a passarem por momentos similares ou iguais aos seus, tá? Porque é a experiência que cria bagagem, que cria a mestria, né? Então, o mestre ele só é mestre porque ele passou por situações ou viu pessoas passando por essas mesmas situações, né? Como é que você tem lidado com as suas dificuldades?
A gente tem entes queridos, às vezes, em hospitais, né? A gente tem pessoas que estão passando por situações complicadas de saúde, né? A gente quer a saúde das pessoas, a gente quer a nossa própria saúde. Por exemplo, eu chego no hospital, eu fico brincando, né, com a turma. Por que eu faço isso? Porque a alegria, ela aumenta o nosso sistema imunológico, né? Então eu tô lá com dor, com situações e tudo, mas eu tô procurando animar. Eu tô procurando ser positivista é mais forte do que eu, como se fosse assim. Então eu tô sempre positivando a cena, procurando alegrar, conversar coisas boas, saudáveis, né? Conhecendo as pessoas que me cercam. Veja uma coisa interessante, né? Quantas vezes a gente mora numa cidade pequena hoje, né? Eu sou de uma cidade grande, eu nasci em São José dos Campos, São Paulo, depois eu mudei para Curitiba, vivi a vida inteira em Curitiba, a partir dos 8 anos. Trabalhei muitos anos na Ilha do Mel com turismo e sempre em cidades grandes e com um alto índice de comunicação, ou seja, eu tinha que me comunicar muito. Quando eu mudei para a cidade de Santa Helena, era uma cidade pequena, né? Porém muito bem infraestruturada, grande até, comparado com algumas outras cidades, né? Mas era uma cidade pequena e para mim todo mundo era novidade, só que para todo mundo a novidade era eu, digamos assim, né? Do ponto de vista do quê? De que vocês se conhecem, vocês conviveram muitos anos juntos, né? Eu cheguei aqui dentro de um primeiro momento e para mim, com esse meu jeito de me comunicar e de fazer amizade, de querer conhecer pessoas, eu sempre fui muito para frente nesse sentido. E qual que é a dádiva disso? A dádiva é que você é um mundo incrivelmente rico. Você é um mundo incrivelmente interessante. Você é um mundo incrivelmente rico, incrivelmente interessante. Você é um livro vivo, entendeu? Você é um livro que quando eu falo com você, você revela algumas das suas páginas e enriquecem o meu livro pessoal, né? A gente vive num mundo hoje tão meio bagunçadinho que as pessoas elas se isolam, elas se limitam, elas se fecham em quadradinhos, em redomas, né, em paredezinhas de vidro, né, como se fosse assim. Mas eu creio piamente, de verdade, né, que o ser humano, quando ele se conecta, quando ele conversa, quando ele troca ideias, né, ele se torna um ser humano mais rico, mais humano, mais verdadeiro, mais preparado e ele tem uma capacidade maior de empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar dos outros, né? Você só conhece os outros, você só consegue ter empatia se você se abre e dá abertura para as tuas questões e para as questões dos outros, né? Por que as pessoas têm facilidade de desabafar comigo? Porque eu tenho dois ouvidos muito atentos, né? Então eu presto bastante atenção no que as pessoas estão dizendo para que o mundo delas seja bem recebido nos meus ouvidos, né? Se eu recebo o seu mundo, se você recebe o mundo da sua amiga, do seu amigo, você vai conseguir entender melhor aquela pessoa, a situação pela qual ela está passando, ouvir de verdade, sabe? E você vai conseguir ajudar aquela pessoa, né? Então a gente se isola, só que a gente se isola com a nossa cabeça, que fica fechada, e a gente esquece que nós somos conectados a tudo e todos, porque nós somos ligados a tudo e todos. O meu braço, o meu pé toca o chão, que toca o pé do japonês no Japão. O meu braço toca o ar, que toca o ar do vácuo das estrelas no céu. Eu estou conectado a você neste instante, porque o meu pé está no chão que está em contato com você no chão onde você pisa. Aonde que está a desconexão? Aonde que está a, o limite? Né? Ele não está. O limite ele está onde você coloca limites. Crenças limitantes. Ou crenças fortalecedoras, conectivas. Né? Então, se conecte. Né? Na primeira semana eu estava realmente de repouso ali. E eu fiz um vídeo falando sobre a situação que eu estava passando, né? E
E de fato, o meu corpo ele é feito de luz e a informação é luz. Então, que tipo de informação eu estou passando para o meu organismo? Que tipo de informação que eu estou passando para as pessoas que passam para mim, passam por mim? Ou seja, qual que é a informação que você está trocando com essas pessoas, né? Às vezes a gente se isola nas nossas situações internas, sejam sofrências ou alegrias, né? Felicidades ou situações quaisquer que sejam, e a gente esquece que se a gente se comunicar, se a gente se abrir e receber e fluir, não necessariamente para o outro, tá? Mas para dentro de si mesmo, para o divino, né? Como uma forma primeira de comunicação. E aí, sabendo, você vai conversando, somando. Porque assim, ó, se você se abre a respeito dos teus problemas, você vai entrar na frequência do problema, tá? Mas se você se abre a respeito da situação que você está passando, ou seja, aquele problema ali, aquela situação que você está passando, mas com as lições, os aprendizados, as questões que você está trazendo para a tua vida, em virtude da situação que você está passando, aí é diferente. Você está consciente do que você está passando, tirando lições, aprendizados e posturas benéficas e edificantes. Aí muda de frequência, né? Então, se você se abre para os outros só para os teus próprios problemas e para a frequência do problema, aí é ruim se abrir. Pode se abrir, né? Você é livre. Porém, procure sempre tirar lições e focar em receber lições, né? As pessoas, elas às vezes querem só o lado ruim da força por vício. Elas estão viciadas em reclamar. Elas estão viciadas em amaldiçoar a própria vida. E aí elas acabam quando vão se comunicar dessa forma. Então não faça isso com você. Se você chegou até aqui, você está ouvindo essa mensagem, coloque a tua sintonia dentro da sintonia da gratidão, da lição, do discernimento, da consciência. Você está consciente, ó, estou passando por uma situação, quero tal coisas. Então, como é que eu faço? Aí, me ajuda, me dá uma força nesse sentido, né? Ô, menina, tô passando por essa situação aqui, o que você me dá de dica aí e tal? Pô, ó, faça isso, reza, faz aquilo outro. O ser humano, ele só precisa de um incentivo, de um direcionamento para te dar um incentivo e para te dar um direcionamento. E isso parte de você também, tá bom? Gente, no dia de hoje o programa é esse, Amanhecer da Alma. Retomando, eu vou continuar gravando a princípio aqui de casa, tá? Pelo processo de locomoção em situações aqui. Mas sou muito grato pela presença de todos vocês. Que Deus abençoe a jornada de vocês, hoje e sempre. Ilumine vossas mentes e corações, vossos corpos físicos sagrados, vossos lares, vossas famílias. Que nós sejamos um e que nós tenhamos sempre a certeza da cura, da iluminação, do divino dentro de nós. Deus abençoe, proteja, ilumine. Gratidão. Tamo junto. Valeu.